Turma, na atividade 1, né, ela nos diz o seguinte: determine o valor da expressão 2,46 gramas mais 0,072 quilogramas mais 71 decigramas mais 2.336 miligramas em gramas. O objetivo é somar todos os valores e, no final, dar a resposta em gramas. Porém, como nós temos uma informação apenas em gramas, eu vou converter todos os outros valores em gramas primeiro e depois a gente soma. Por exemplo, 0,072 quilogramas, quando nós fizermos a conversão de quilogramas para gramas, é preciso lembrar que basta a gente multiplicar por 10, porque a grama em si, ela já representa, né, ela simboliza a grandeza que é associada à massa que ocupa um determinado espaço, né? E o espaço ali, o volume já está em 3 dimensões, então não precisamos nos preocupar em fazer a conversão aqui para as 3 dimensões, apenas com base no prefixo. Caso vocês ainda não tenham, né, associado isso, é de extrema importância. Quilogramas, representado pelo K, né, o quilo tem a ver sempre com 1000, dos múltiplos assim, de uma determinada unidade. O H tem associação com hecto, que representa 100, multiplicado por 100. O deca tem a ver com o DA, que representa multiplicado por 10. Da mesma maneira, o D do lado de cá tem a ver com dec, que está a ver com a décima parte de alguma coisa, no caso da grama. Cent com a centésima parte e o mili com a milésima parte. 0,072 quilogramas, no caso, vezes 10, a vírgula desloca uma casa para a direita e teremos 0,72 hectogramas, vezes 10 novamente, a vírgula deslocará novamente uma casa para a direita e teremos 7,2 decagramas e, por fim, até chegar nas gramas, vezes 10 pela terceira vez, a vírgula deslocará mais uma vez para a direita, resultando em 72 gramas. O raciocínio é o mesmo de você multiplicar por 1000, tá, turma? Porém, caso você ainda não tenha feito essa associação do prefixo e queira entender o porquê, é legal você criar uma estratégia. Lógico que nem todas as atividades você terá que fazer isso, mas até você compreender, é legal você ir fazendo passo a passo. Já coloquei o 72,000 aqui para nós somarmos. O 00 é só para equilibrar, para, né, deixar as casas decimais com a mesma quantidade. Quando falarmos dos 71 decigramas para gramas, basta dividir uma vez por 10 e a vírgula desloca uma vez para a esquerda. Essa é a ideia de dividir ou multiplicar por 10. Dividiu, desloca para a esquerda, multiplicou. Ela vai deslocar para a direita. Então aqui, pessoal, olha só. Quando eu tenho 7,1, eu vou colocar 7,1 aqui e manter as casas decimais só para igualar. E por final, 2.336 miligramas, está no final, caminho contrário é divisão. Dividiu por 10 uma vez, a vírgula desloca para a esquerda, 233,6. Dividiu por 10 novamente, a vírgula desloca de novo para a esquerda, 23,36. E dividiu por 10 pela última vez, 2,336. E aí já coloco também a ideia de que nós poderíamos ter dividido por 1000 diretamente, mas é aquela ideia. Se você ainda não se apropriou desses prefixos, faça aquele caminho que fizer mais sentido para você. Somando todas as informações, que é de fato o que a expressão espera de nós, temos 0,006, 6 mais 3, 9, 4 mais 1, 5, com mais 3, 8, 2 e 2, 4, com mais 2, 6, com mais 7, 13. E aí dessas 13 unidades, 10 nós vamos pegar e transformar em uma dezena, que vai ser somada a 7 que ali já estavam, resultando em 83,896 gramas. Beleza, turma? Não é 83 mil, é 83,896 gramas. Se fizéssemos, né, a leitura da maneira que teria que ser feita corretamente, seria 83 gramas, 896 miligramas.
Na atividade 2, nos diz que 1 kg de determinado tipo de carne custa R$ 6,95 e nos fala depois que se uma pessoa pagou R$ 22,24 por uma unidade dessa carne, então ela comprou quantas, né? Quantas unidades, né, turma, que ela comprou? Vamos lá, associar R$ 6,95 a 1 quilograma. Quando nós fazemos essa associação, precisamos associar também que R$ 22,24 vai corresponder a uma determinada quantidade de carne, beleza? Para, né, contemplar esse raciocínio, precisamos lembrar que 22,24 dividido por 6,95. Por que esse cálculo, pessoal? Se 1 quilo equivale a 6,95, é como se eu fosse somando 6,95 mais 6,95, 2 quilos, mais 6,95, 3 quilos, mais 6,95, 4 quilos, e aí eu quero saber quantas vezes eu consigo fazer isso. 6,95 vezes quanto? Que vai dar 22,24. Quando eu me faço essa pergunta, a gente já lembra que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu preciso fazer a divisão de números decimais e como ambos, né, têm duas casas decimais, eu vou multiplicar por 100, porque não muda, né, na equivalência, as duas vão continuar valores equivalentes e aí teremos um valor melhor para dividir. 22,24 vai ficar 2.224 e 6,95, 695, e aí fica mais fácil para dividir. 2.224 por 695. Aqui, pessoal, utilizem estimativa. O que é estimativa? Eu tenho 695, eu preciso descobrir qual que é o múltiplo de 695 que mais se aproxima de 2.224. Você pensa 3 vezes 6, né? 3 vezes 600 é 1.800, por isso que é um número que poderia se aproximar. Olha só, 3 vezes 695, eu faço 3 vezes 6, que o 6 tem a ver, né, com as centenas, ou seja, 3 vezes 600, 1.800, 3 vezes 90, 270 e 3 vezes 5, 15. Aí eu somo tudo, 1.800 mais 200, 2.000, mais 70, mais 15, 2.085, beleza? Agora eu vou colocar ali 2.085, subtrair por... Desculpa, turma, eu vou colocar ali 2.224 e sim o 2.085 e fazer uma subtração para encontrarmos o resto. O resto vai ser 139 e aí começamos a trabalhar com casas decimais após a vírgula e faço o mesmo pensamento, porém agora com 2. 2 vezes 695, 2 vezes 6, ou seja, 2 vezes 600, 1.200, 2 vezes 9, 180, 2 vezes 10, 2 vezes 5, 10. E aí eu tenho 1.200 mais 180, 1.380 mais 10, 1.390. Isso faz com que nós possamos ver que 1.390 é um múltiplo de 695. Logo, 2 vezes 695 seria 1.390, um menos o outro, né? 0. E chegamos ao resultado de 3,2. Turma, o que significa o 3,2? 3,2 vai significar a quantidade de carne que ele comprou em quilos. Porém, aqui na atividade tinha algumas opções. E aí eu nem falei as opções antes, que era exatamente para vocês entenderem que muitas das vezes as opções podem ou atrapalhar ou influenciar o seu cálculo. Independente de qual seria a opção, nós já calculamos que é 3,2 quilos, e aqui tem as opções em decagramas, gramas, hectogramas e quilogramas. Façamos a conversão nas diversas unidades de medidas. De 3,2 kg para hectogramas, multiplico por 10, ficaria 32 hectogramas. Se você olhar aqui, ó, 320 hectogramas não procede. De 32, né, hectogramas de carne, nós passaríamos multiplicando por 10 para decagramas. 32 vezes 10, 320. 320 decagramas procede. A letra A é a afirmativa correta, mas por via das dúvidas vamos multiplicar 320 por 10, que vai representar a quantidade em gramas, 3.200 gramas. Não é essa opção, porque aqui ele é 3.200. Não é essa opção, porque
aqui são 32 hectogramas, e não é 320 quilos, era 3,2 quilos, e sim, a alternativa A, né, 320 decagramas, beleza? Olá, turma! Na atividade 3, nos diz o seguinte: no depósito estão guardados 12 pacotes de 200 kg, 14 pacotes de 100 kg, 20 pacotes de 60 kg e 12 pacotes de 20 kg. Beleza? Depois nos diz que uma máquina usada para transportar esses pacotes de um depósito para o outro carrega um por vez e gasta para transportar cada um dos pacotes de 200 kg, 100 kg, 60 kg e 20 kg, respectivamente, 15 minutos, 10 minutos, 8 minutos e o último 8 minutos também. O que, quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que se nós pegássemos um pacote de 200 quilos e essa máquina fosse transportar, ao final do processo, ela teria gasto 15 minutos. Já se nós trabalhássemos com um pacote de 100 kg, por ele ser mais leve, ele já gastaria 10 minutinhos só. E o pacote de 60 kg e o de 20 kg, não haveria diferença de tempo entre eles. Ambos gastariam 8 minutos para fazer esse processo. A máquina gastaria 8 minutos para fazer o carregamento, o transporte desses dois pacotes com essas massas, beleza? Finalizando o problema, nos diz que o transporte é feito levando-se sempre o mais pesado primeiro, informação importantíssima. E por final, nos pede para supor que essa máquina tenha iniciado o transporte desses pacotes às 10 horas e só interrompido às 17h20. A partir daí, nos pede para determinar o número de pacotes transportados nesse período por essa máquina. As informações que o problema nos dá: 10 horas iniciou, 17 horas e 20 minutos terminou. Isso significa que há um intervalo de 7 horas e 20 minutos entre o início e o término desse processo de transporte da máquina, beleza? A partir daí, turma, voltando com os pacotes para os respectivos lugares, a gente precisa de entender o seguinte: caso eu vá carregar todos esses pacotes de 200 kg, lembrando que a gente começa do mais pesado, eu gastaria 12 vezes 15 minutos, porque cada um dos pacotes representa 15 minutos. Então, 12 vezes 15, 180 minutos, ok? Se eu fosse carregar os 14 pacotes de 100 quilos, eu gastaria 14 vezes 10 minutos, pois cada pacote desse é 10 minutos. 14 vezes 10, 140 minutos. Caso esse pacote de 60, os 20 pacotes de 60 quilos fossem transportados, nós gastaríamos 8 minutos para cada um desses pacotes. E 20 vezes 8, 160 minutos. E por final, os pacotes de 20 quilos, que são 12 unidades, nós gastaríamos também 8 minutos. A partir daí, é preciso pensar o seguinte: a grandeza que está envolvendo o tempo aqui são os minutos. Já no nosso intervalo de tempo de funcionamento da máquina tem 7 horas. Eu preciso passar essas 7 horas para minutos. Por isso eu vou multiplicar 7 horas por 60 e fazendo aquele cálculo mental, 60 é o mesmo que 6 vezes 10, 7 vezes 6, 42. 42 vezes 10 é mais tranquilo, que é como se nós colocássemos o zero no final, 420 minutos. Somado a esses 420 minutos, nós temos esses 20 minutos que já estavam como minutos, por isso que nós não precisamos convertê-los. 420 mais 20, 440 minutos, beleza? Significa que a máquina ficou funcionando 440 minutos. A partir daí, nós precisamos ver quantos pacotes foram carregados com esses 440 minutos. Lembrando que o transporte é feito levando-se sempre o mais pesado primeiro. Os de 200 quilos vão ser carregados, transportados primeiro. Olha só, turma, se nós pegássemos os 440 minutos e retirássemos os 180 minutos dos pacotes de 200 quilos, restaria para a gente 12, restaria para a gente 260 minutos e nós teríamos carregado 12 pacotes. Essa é a ideia. Restando 260 minutos, eu precisaria descontar agora os 140 minutos do carregamento de 14 pacotes. Então eu faço 260
menos os 140 minutos, nós vamos ter aí carregado 14 pacotes e vai sobrar um tempo de 120 minutos. Agora chegou numa situação que eu sei que eu não consegui carregar os de 20 quilos, por quê? Eu preciso de 160 minutos para carregar os de 60 quilos e sobrou apenas 120 minutos. Eu preciso descobrir quantos pacotes de 60 quilos eu consegui carregar com esses 120 minutos. Como eu descubro isso? Fazendo uma operação que nos permite compreender quantas vezes o 8 caberia dentro do 120, ou seja, eu tenho que multiplicar 8 por qual valor para que resulte em 120. Esse valor que nós encontrarmos significa a quantidade de pacotes, beleza? Olha só, 120 dividido por 8, fazendo a divisão no modo tradicional, para dar uma variada aqui, em algumas contas que a gente foi fazendo direto, 120 dividido por 8, o múltiplo de 8 mais próximo do 12 é 1, 1 vezes 8 é 8, 12 menos 8 é 4, e aí, trabalhando com o resto e as unidades, temos 40. 40 unidades dividido por 8 é igual a 5. 5 vezes 8, 40, porque o 40 é um múltiplo de 8. E 40 menos 40 é 0. Simboliza, turma, que nós conseguimos carregar 15 pacotes de 60 quilos. Então, é o que nós vamos fazer daqui. Ó. Nós vamos considerar que nós carregamos 15 pacotes e desconsiderar todo o tempo. Por quê? Porque não são 120 minutos, tínhamos 120 minutos, acabou o tempo, a máquina parou de funcionar após carregar 15 pacotes. E aí, para concluir né, a problematização, até levando em consideração que ele perguntou o número de pacotes transportados, nós temos que somar os 12 pacotes de 200 kg, os 14 de 100 kg e os 15 pacotes de 60 kg. Ao fazer essa soma, nós temos 2 mais 4, 6, com mais 5, 11. E aí, quando eu tenho 11 unidades, eu transformo essas 10 unidades em uma dezena. Quando ela passasse aqui, né, como dezena, eu teria 1, 2, 3, 4 dezenas. Ou seja, nós conseguimos carregar nesse período de tempo 41 pacotes. Beleza, turma? Um abraço e espero ter ajudado vocês. Turma, na atividade 4, nos diz o seguinte: uma sala em forma de um paralelepípedo retângulo tem 4 metros de comprimento, 420 centímetros de largura e 32 decímetros de altura, supondo-se que a massa de ar em cada decímetro cúbico seja de 1,3 gramas, determine o valor máximo de uma massa de ar que essa sala pode conter em gramas. Vamos ilustrar a situação com uma sala no formato de um paralelepípedo retângulo e todas as medidas que nos foram dadas. O comprimento era de 4 metros, a largura 420 centímetros e a altura 32 decímetros. Essas são as informações iniciais. E a última informação fala que existe dentro de 1 decímetro cúbico. O que é um decímetro cúbico? É um cubo, é lógico, vai representar a capacidade de um cubo que tenha o comprimento, a largura e a altura de 1 decímetro. Isso é um decímetro cúbico. Dentro desse cubo, nós teremos 1,3 gramas, E a partir dessa informação, eu quero saber quantos cubinhos desse caberia dentro da sala, ok? Essa é a proposta, essa é a ideia do problema. E para saber quantos cubos desse tem dentro da sala, eu preciso calcular a área dessa sala. A área não, o volume, a capacidade dessa sala. Quando eu conseguir calcular, basta eu dividir uma pela outra que eu chego até a resposta que nós queremos, beleza? Só que antes eu vou converter de metros, que são 4 metros, para decímetros. Por que eu vou converter de metros para decímetros? Porque a problematização já fala que em cada decímetro cúbico. Então, se nós já calcularmos o volume como decímetro cúbico, facilitará muito o nosso processo. Lembrando que o nosso sistema métrico é decimal. Se eu quero passar de metros para decímetros, lembrando que em uma dimensão apenas, aqui a gente não está falando de volume, estamos falando só do comprimento, eu vou multiplicar por 10. Então, 4 vezes 10, 40, 40 decímetros. 4 metros corresponde a
40 decímetros. Já converti a primeira informação. Na segunda informação, eu tenho 420 centímetros e eu quero passar para decímetros. Já é um caminho contrário. Estou vindo da direita para a esquerda. Então, eu vou dividir por 10. E quando eu divido por 10, é aquela ideia. A vírgula que teoricamente estaria depois do zero, no 420, ela desloca uma casa para a esquerda. Ficaria 42 ou 42,0, só 42 decímetros. A partir daqui, eu já tenho, duas informações importantes, porque a outra já estava em decímetros. Então, eu posso fazer o seguinte, calcular o volume do paralelepípedo, considerando o comprimento, a largura e a altura, só que com as novas informações que eu encontrei. 40 decímetros, 32 decímetros da altura e 42 decímetros da largura. Fica mais fácil, pois o nosso resultado já sai em decímetros cúbicos, beleza? Olha só, calculando 32 vezes 42, vamos fazer no processo tradicional, porque, embora o foco aqui seja resolver a situação, problema, eu sei que tem muitos alunos que ainda não estão familiarizados com esses cálculos, e aí, de vez em quando, entre uma correção e outra, a gente faz o cálculo manualmente. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 2, 8, e 4 vezes 3, 12. Somando aqui, 4, 6 mais 8, 14. Essas 10, dezenas no caso, elas vão juntar e formar uma centena, uma mais duas que já estavam ali, 3, e por final o 1, 1344, beleza? Os 1344 eu vou multiplicar pelo 40. Eu fiz primeiro essa multiplicação e por final multipliquei por 40. 0 vezes qualquer número é 0, por isso que eu já coloquei os 4 zeros aqui. 4 vezes 4, 16. Lembrando, sempre que tiver no nosso sistema de numeração 10 unidades, seja lá em qual lugar, ela vai ser convertida em uma ordem da esquerda, em uma unidade que representa a ordem da esquerda, beleza? Essas 10 unidades passam aqui para a esquerda, fica 4 vezes 4, 16, com mais 1, 17. Novamente, essas 10 unidades transformam-se em uma unidade da ordem da esquerda, e aí temos 4 vezes 3, 12, com mais um, 13, novamente, considerando nesse valor essas 10 unidades transformadas, 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5, 0, 0 mais 6, 6, 7 mais 0, 7, e 3 mais 0, 3, e o 5 só repetiu porque aqui tudo era 0, beleza? Temos então que o volume da nossa sala é de 53.760 decímetros cúbicos. Isso representa todo o espaço aqui, representa a quantidade, que eu posso colocar aqui dentro de quadrados. Quer dizer que eu tenho 53.760 quadradinhos desse aqui dentro dessa sala, beleza, pessoal? Como eu já encontrei essa informação, agora basta eu multiplicar todos esses quadrados que eu tenho ali dentro, todos esses cubos que estão calculados em decímetros, e multiplicar por 1,3 gramas, pois cada quadradinho desse tem 1,3 gramas dessa massa de ar, beleza? Multiplicando 53.760 por 1,3, cálculo de multiplicação com números decimais é um obstáculo para muitas pessoas, mas é aquilo que a gente sempre fala. Se você tem um obstáculo, encara de frente, que rapidinho você vai conseguir. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18, sempre a mesma regra. Formou 10 unidades no nosso sistema, tem que transformar para a unidade da esquerda, beleza? 3 vezes 7, 21, com mais 1 aqui no alto, 22. Essas 20 unidades passam para lá como 2 unidades dessa outra ordem. 3 vezes 3, 9, com mais 2, 11. Novamente, uma unidade para lá. 3 vezes 5, 15, com mais 1, 16. Beleza? Deu todo esse número. Aqui embaixo, nós vamos repetir o número, porque 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 5 é 5. Só mesmo considerando que a gente está trabalhando com classes, com ordens diferentes, por isso que o número sempre vem um pouco mais para a esquerda. Somando aqui 0
8 mais 0, 0. 2 mais 6, 8. 1 mais 7, 8. 6 mais 3, 9. E 1 mais 5, 6. Agora, para definir aonde fica a vírgula, pessoal, tem aquela regra que nos diz para contar a quantidade de casas decimais após a vírgula. Aqui não tem nenhuma casa decimal, aqui tem uma, quer dizer que eu vou contar aqui uma casa decimal e colocar a nossa vírgula aqui. Dessa maneira, a gente pode concluir que o nosso número, o nosso resultado seria 69.888. E, finalizando, podemos falar que essa sala pode conter, no máximo, 69.888 gramas de massa de ar. Beleza? Turma, na atividade 5 nos diz que em uma prova de triatlo, as modalidades disputadas são natação, ciclismo e corrida. Um atleta gastou 1 hora 35 minutos e 20 segundos na natação, 1 hora 27 minutos e 58 segundos no ciclismo, 59 minutos e 34 segundos na corrida. Considerando que há um intervalo de 2,5 minutos entre duas modalidades, determine o tempo total gasto pelo atleta. Pessoal, entre a natação e o ciclismo, 2,5 minutos. Entre o ciclismo e a corrida, 2,5. Esse tempo é acrescido ao tempo total gasto. 2,5 mais 2,5 é igual a 5 minutos. Lembrando que 2,5 minutos é o mesmo que 2 minutos e meio. 2 minutos e meio são 2 minutos e 30 segundos. Somando todas essas informações, nós teremos 1 hora mais 1 hora, 2 horas, 35 minutos da natação, 27 do ciclismo, 58 da corrida e mais 5 da transição. 5 mais 7, 12, com mais 9, 21, com mais 5, 26. Essas 20 unidades nós transformamos em duas dezenas e somamos novamente. 2 mais 3, 5, mais 2, 7, com mais 5, 12. São 126 minutos. E agora somamos os segundos. 20 segundos de natação, 58 de ciclismo e 34 da corrida. 8 mais 4, 12. 10 segundos, né? 10, digamos assim, 10 unidades. Nós transformamos em uma dezena. 1 mais 2, 3, com mais 5, 8. 8 mais 3, 11, beleza? 112 segundos. Chegamos a um tempo total. No entanto, quando nós falamos, né, do sistema métrico do tempo, ele não é da base decimal, assim como as outras medidas. Ele é da base sexagesimal. Toda vez que falamos de base sexagesimal, é base 60. Quer dizer que quando eu tiver 60 segundos, eu posso transformar em 1 minuto. Quando eu tiver 60 minutos, eu posso transformar em 1 hora. Diferente do que nós estávamos acostumados de quando tivesse 10, transforma na outra unidade, beleza? Aqui então, pensando que como eu quero converter de horas para minutos, eu multiplico por 60, de minutos para segundos eu multiplico por 60, e se eu quiser fazer de horas para segundos diretamente, eu multiplico para 3.600. E se eu precisar de segundos para minutos, eu divido por 60, e de minutos para hora, também eu vou dividir por 60. Tendo como base essas informações, eu posso pegar a nossa quantidade de segundos, que é 112, e dividir por 60, pois aí eu transformo os nossos segundos em minutos e começamos sempre da direita, porque o tempo restante ele fica lá para o lado das horas, beleza? Ou até mesmo para os minutos, e aí fica um horário mais, digamos assim, mais coerente. Aqui, o 60, 112 dividido por 60 é 1, pois o múltiplo de 60 mais próximo de 112 é o próprio 60, porque se fosse 2, passaria, seria 120. 112 menos 60, 52. Pessoal, 52 é menor que 60. Então, eu já posso determinar que esse 1 é o minuto, é o tempo que nós conseguimos converter. Esses 112 segundos, né, de todos os 112 segundos, nós vamos tirar 1 minuto, e os 52 segundos restantes, nós vamos deixar ele aqui exatamente, né, na ordem dos segundos. Esse minuto eu acrescentei aos 126, agora eu tenho 127 minutos e as 2 horas. O que eu posso tentar fazer aqui? Transformar esses 127 minutos para horas, e aí ter um valor talvez
melhor, uma forma melhor de nós descrevermos esse tempo gasto. Agora, eu tenho 127 dividido por 60, é 2, porque o múltiplo de 60 mais próximo de 127 é o 120, é 2 vezes 60. 127 menos 120 é 7, e aí começamos a pensar já que esses 2 que está no quociente, esse 2 que está no quociente referente, ele representa a quantidade de horas, e o 7 que está aqui no resto, pessoal, não precisa de continuar a divisão, ele representa a quantidade de minutos. Dessa maneira, eu posso fazer o seguinte, reescrever tudo de uma forma que nenhuma ordem, né, nenhuma unidade ultrapasse os 60, igual estava aqui em cima. Repara, 126, 127, 112, agora não. 52 segundos, não ultrapassou, levando em consideração que a base é 60. 7 minutos, também não ultrapassou. E as 2 horas que ali estavam, nós somamos aqui e temos 4 horas, 7 minutos e 52 segundos. Esse será o tempo gasto pelo atleta para concluir as 3 provas, beleza? Turma, na atividade 6 nos diz o seguinte: suponha que em uma parede da área de embarque de uma estação do metrô há um relógio digital que registra horas, minutos e segundos. Salomé, nossa personagem, perguntou para o agente da estação qual o horário de chegada do próximo trem. O agente, olhando para o relógio, falou o seguinte: o trem chegará no instante em que nesse relógio os números que indicam as horas, os minutos e os segundos mudarem simultaneamente, ao mesmo tempo, pessoal, pela primeira vez. Então, a partir do momento que eles estavam conversando, quando os minutos, segundos, quando segundos, minutos e horas mudassem ao mesmo tempo pela primeira vez, seria o horário que o trem passaria. O problema nos diz que esse momento que Salomé fez a pergunta, o relógio marcava 7 horas, 55 minutos e 38 segundos. E a partir daí, pede para que nós determinemos o tempo que ela ainda teve que esperar pelo trem. Se nós considerarmos que era 7 horas, 55 minutos e 38 segundos, podemos pensar nos segundos. Um segundo depois já mudaria, 39. Porém, no 39 segundos não muda os minutos. Para que os minutos mudem, precisamos estar ali nos 59 segundos, e aí assim que fechar 60 segundos, vai mudar os minutos que estavam em 55, vão passar para 56. Só que os minutos mudam, mas as horas não mudam, porque as horas só vão mudar quando tivermos ali 59 minutos e posteriormente juntarmos 60 minutos para formar uma outra hora e aí passará para 8. Só que esse instante, necessariamente, ele vai ser 8 horas, porque quando você tiver 7 horas, 59 minutos e 59 segundos, um segundo depois vai mudar os segundos, quando mudar os segundos, muda os minutos, e quando mudar os minutos, muda as horas. Esse é o exato momento que os três vão mudar simultaneamente, ou seja, 8 horas. Com essa informação de que 8 horas passará o próximo trem, eu posso simplesmente subtrair o horário que o trem vai passar com o horário que ela fez a pergunta. Eu vou subtrair 8 horas por 7 horas, 55 minutos e 38 segundos e vou conseguir descobrir quanto tempo ela ainda vai esperar. Realizando essa subtração, eu preciso converter uma dessas horas para minutos, pois aqui está zerado e eu preciso retirar esses 38 segundos. Quando eu converto, de 8 horas fica 7 e os minutos ficam 60. Posteriormente, eu preciso de um desses minutos para que ele se torne 60 segundos. Então, agora a gente tem 7 horas, 59 minutos e 60 segundos, que é exatamente 8 horas. 60 menos 38, pessoal, 22, beleza? 22 mais 38, 60. 59 menos 55, 4. E 7 menos 7 seria 0. Significa que ela ainda teve que esperar 4 minutos e 22 segundos. Ela esperou esse tempo. Após os 4 minutos e os 22 segundos, o trem passou e levou a nossa querida Salomé. Beleza? Turma, na atividade 7 nos pergunta quantos minutos correspondem a 2,4 horas. Lembrando aquela mesma esquematização da conversão,
Se você precisa passar de horas, converter de horas para minutos, basta você multiplicar por 60, pois em 1 hora há 60 minutos. 2,4 vezes 60, realizando um cálculo mental, pessoal, para que nós não fiquemos, né, refém da calculadora ou de uma determinada forma de calcular. Temos 2,4 vezes 60, que é o mesmo que 2,4 vezes 10 vezes 6. E aí, lembrando que toda multiplicação por 10, a vírgula desloca uma casa para a direita, você pode deduzir que 2,4 vezes 10 é igual a 24. Repara, 2,4, a vírgula deslocou para a direita, 24 vezes 6. Na hora de multiplicar 24 vezes 6, a mesma estratégia. Decompõe o 24, lembra que 24 é 20 mais 4, e aí multiplica 6 vezes 20, 120. É mais tranquilo, né? Porque 6 vezes 2 é 12 e 6 vezes 4, 24. 120 mais 24, 144. Só para complementar o nosso raciocínio, lembrem-se, 2,4 vezes 60. Esse foi o cálculo que nós fizemos. Por quê, pessoal? Porque 0,4 ele corresponde a 4 décimos. Se nós simplificarmos, né, esse 0,4, que até a maneira correta de falar é 4 décimos, dividir o 4 por 2 e o 10 por 2 também, nós temos 2 quintos. Então, quando você tem 2,4 horas, não é 2 horas e 40 minutos, são 2 horas mais 2 quintos de 1 hora. O que são 2 quintos de 1 hora? Aqui está representado da maneira da fração mista. 2 quintos de 1 hora é como se você tivesse 60 minutos, dividisse em 5 partes. Quando você divide 60 minutos em 5 partes, cada uma dessas partes terá 12 minutos. Se você somar ou multiplicar, né, 12 vezes 5, ou 12 mais 12 mais 12, mais 12 mais 12, vai dar 60. Quando eu converto 2,4 horas, eu estou falando para você que dessas 5 partes eu vou pegar duas. 12 mais 12, 24. Então, nós temos 2 horas mais 24 minutos. 2 horas são 120 minutos, mais 24 minutos, 144 minutos. Apenas complementando, pessoal, apenas complementando o raciocínio, pois essa parte decimal das horas é muito comum vocês confundirem e achar que ela representa exatamente os minutos. E vocês vão perceber que não é em um momento que tiver 2,8 horas. Não tem 80 minutos, porque passaria os 60 minutos e aí converteria em hora, e dessa maneira pode causar uma confusão. Beleza? Um abraço e até a próxima. Turma, na atividade 8 nos diz o seguinte: Fahrenheit é uma escala de temperatura muito usada nos Estados Unidos. Sua unidade é o grau Fahrenheit, símbolo, né, esse símbolo igual do Celsius, e F, porém em vez do C, beleza? Para transformar em graus Celsius para graus Fahrenheit, basta multiplicar o valor dado em Celsius por 1,8 e adicionar 32 ao resultado encontrado. Aí nos pede para transformar 40 graus em Fahrenheit. Turma, quando nós vamos fazer essa transformação, basta seguir o que foi solicitado, multiplicar por 1,8 e somar 32. Quando eu tenho 40 graus Celsius e vou multiplicar por 1,8, eu faço do modo convencional, pode ser desse modo ou de outro. Exemplo, 40 vezes 1,8, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 4, 32, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4. Aqui nós somamos 0, 2 mais 0, 2, 3 mais 4, 7. Se nós trabalhamos com uma casa decimal aqui apenas e aqui nenhuma, nós temos uma casa decimal para compensar, então o resultado é 72. Um cálculo mental possível é você pegar 40 vezes 1,8 e imaginar que o 40 é 4 vezes 10 vezes 1,8. Não muda, nós só decompomos. E toda vez que você multiplica o número decimal por 10, a vírgula desloca para a direita. Então eu posso deduzir que é 40 vezes 18. Repara, 1,8 passou a ser 18. E na hora de multiplicar 4 vezes 18, eu posso decompor. Lembrar que 18 é 10 mais 8. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 8, 32. 40 mais 32. Chegaremos no mesmo resultado, turma. Eu aconselho que vocês, né, se apropriem do máximo de formas diferentes possíveis.
Isso não vai trazer problema nenhum para vocês, nem confusão não, é até melhor. Depois que encontrou o resultado, basta somar com 32. 72 mais 32, 2 mais 2, 4, 7 mais 3, 10, e aí nós temos 104 graus Fahrenheit, beleza? 40 graus Celsius equivalem a 104 graus Fahrenheit.